Amém, irmãos? Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo pela oportunidade que temos de aprender a tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja. Sê conosco nessa noite, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Veja, semana passada encerramos a epístola de Paulo a Timóteo. Aí muitos perguntam, bom, na sequência vai vir 2 Timóteo, primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo. Mas veja, não é bem assim. Nas nossas Bíblias, elas foram colocadas em sequência, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, por causa do conteúdo das cartas, por causa do tamanho do material que havia nas cartas. Agora, quando eu pego a cronologia, o tempo, 1 Timóteo e Tito foram escritas na mesma época. São cartas da mesma época. São cartas que vão envolver temas muito parecidos. Na verdade, alguns estudiosos até entendem o seguinte, que Paulo escreveu uma carta a Timóteo, que estava na cidade de Éfeso, e enviou. Na mesma época, ele escreveu uma carta com conteúdo parecido a Tito, que estava na ilha de Creta, que é uma grande ilha no mar Mediterrâneo. E também foi enviada a Tito. Os dois são pastores jovens. Os dois são obreiros novos. Mas nós vamos ver juntos algumas diferenças das duas cartas. Por exemplo, as duas falam para combater os falsos mestres. Porém, 1 Timóteo, a urgência de Paulo é muito maior. Você percebe que os problemas que Paulo estava passando ali, identificou, eram muito mais urgentes. Já na epístola a Tito, você percebe que a coisa está um pouco mais tranquila. A coisa está um pouco mais calma. Entendeu? Tito foi deixado na ilha de Creta para continuar o trabalho recente. Veja, Tito era o tipo do camarada que era pau para toda a obra. Para vocês terem uma ideia, ele é citado 9 vezes em todo o Novo Testamento. E todas elas com elogios, falando do seu ministério, do seu trabalho. Tito era incansável. Ah, mas o que é diferente da carta a Timóteo? Quando Paulo e Timóteo chegaram em Éfeso, já havia uma igreja plantada. Agora, quando Paulo chegou com Barnabé em Creta, na primeira viagem missionária, na ilha de Creta, eles plantaram a igreja. Inclusive, nessa plantação da igreja, tem um episódio onde Paulo está tentando expor o evangelho ao governador da ilha, e aí um falso profeta chamado Bar Jesus, ele vai tentando impedir Paulo de falar o evangelho. Aí Paulo, cheio do poder do Espírito Santo, operando o dom de maravilhas, ele dá uma palavra dizendo o seguinte, ô filho do diabo, tu ficarás cego, para aprender a não se intrometer nos negócios do Senhor. Imediatamente, esse Bar Jesus ficou cego. E ficou tateando. Perdeu a visão na hora. E aí o que aconteceu? O governador da ilha, se eu não me engano, era um camarada chamado Sérgio Paulo, que era conhecido por ser um homem muito sábio e prudente. Ele creu no evangelho. Isso é importante para vocês verem o quê? Veja, a ilha de Creta tinha muitas lendas, tinha muito folclore. Quer ver um folclore que todo mundo conhece? Quem já ouviu falar do labirinto? E que dentro desse labirinto vivia um monstro chamado Minotauro. E aí um herói grego chamado Perseu
Para entrar nesse labirinto, o que ele fez? Ninguém saía vivo. Ele amarrou uma linha na sua cintura, entrou no labirinto e voltou guiado pela linha. E essa é uma lenda da ilha de Creta. Existem umas ruínas lá, que eles dizem que é a ruína dos Minotauros, a ruína do Minotauro. O que acontece? Nós vamos ver na carta que os cretenses, eles eram meio papudo. Eles eram de aumentar as coisas, eles eram mentirosos. Por exemplo, eles diziam que o deus grego Zeus, que é o pai dos deuses, tinha morrido e sido enterrado em Creta. E existia até uma pequena indústria de turismo para visitar o suposto túmulo de Zeus. Então esse era o ambiente. Qual era a origem da igreja? A origem da igreja, a grande maioria deles, era de judeus convertidos. Gente que ouviu a pregação do Evangelho, teve seus olhos abertos pelo Espírito Santo e creu. A maioria da igreja, mas também havia gregos, havia outras pessoas. Então essa igreja precisava ser organizada. Qual é a marca da Epístola de Tito? A marca da Epístola de Tito, ela serve para quê? Para orientação a quem deve ser líder, para organizar a liderança da igreja. Só isso? Não. Ela também vai organizar a membresia da igreja. Nossa, pastor, o que é membresia? Veja, muitos não sabem. Mas a igreja tem que saber quem são os membros firmes dela. Quem são os membros que estão debaixo do cuidado. E quem são aquelas pessoas que apenas visitam, são esporádicos. Por quê? Porque o pastor, ele vai dar conta a Deus de cada ovelha que é membro da sua igreja. Entendeu? Então a Epístola de Tito também vai me falar das obrigações das ovelhas, do modo de viver cristão. Quando que ela foi escrita? Entre 63 e 65, depois de Cristo. Paulo ficou preso a primeira vez, numa prisão tranquila, em casa. Ele ficou por 2 anos pregando o evangelho em Roma, sem obstáculo nenhum. Muita gente foi salva. Aí ele foi solto. Provavelmente nessa época Paulo escreveu. Aí ele foi preso uma segunda vez. Na segunda vez ele já sabia que ia morrer. Na segunda vez ele sabia que não ia sair da cadeia. Aí ele vai escrever 2 Timóteo, que é num outro ambiente. Que pela graça de Deus eu pretendo ver após Tito. Entendeu? Então assim, é uma epístola super importante, com coisas extremamente importantes. Deixa eu ver se eu não me esqueci de nada. Vou pegar o meu notebook aqui. Amém. Que mais? Contra os falsos mestres, ilha de Creta. Amém. Vamos lá. Carta de Paulo a Tito, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Veja, olha que interessante. Primeira coisa que Paulo fala, Paulo se identifica como apóstolo. Hoje em dia, muitos fazem isso. Nós vamos ver mais à frente que não existem apóstolos hoje. Mas olha que interessante para você avaliar esses supostos apóstolos. Primeiro, Paulo fala que ele é servo. A marca do apóstolo de Cristo é o serviço. Serviço a quem? Serviço a Deus e à igreja. Todos os 12 apóstolos, mais Paulo, a marca deles era obediência a Deus e serviço à igreja. Morreram pela causa. A maioria deles foram todos martirizados. Somente João, a tradição conta que morreu de velhice. Entendeu? Todos eles morreram de uma maneira dura.
Até os evangelistas, como Lucas, morreu martirizado. Eles serviam o povo. Outro detalhe, o chamado deles, a autoridade deles, veio de Cristo, diretamente. O próprio Cristo chamou esses apóstolos. Primeiramente os 12, daí Judas partiu, foi nomeado Matias e daí veio Paulo. Que até, lógico, ele era apóstolo dos gentios, mas ele até falou, olha, porque eu fui perseguidor da igreja, eu nem merecia ser chamado de apóstolo. Então a grande pergunta é, os supostos apóstolos de hoje podem afirmar que o próprio Jesus ressurreto chamou eles? Como foi para os 12 e para Paulo? Não podem. Entendeu? Isso encerrou em Paulo. É algo para se pensar. Tem que ter muita cautela quando alguém se auto-intitula apóstolo. Tem que ter muita cautela, porque ela não tem base bíblica para sustentar aquilo. Ah, mas a igreja dele é grande, que seja. Não importa. O que vale é o que a pessoa fala. Amém? Seguindo, versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Olha que interessante, veja. Paulo fala, ele encerra o versículo anterior falando de piedade. Piedade o que é? Pureza espiritual. Uma das marcas da pureza espiritual é a pregação do verdadeiro evangelho. Parte do verdadeiro evangelho é o seguinte: os salvos foram eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, antes que existisse o universo. O nosso nome foi colocado no livro da vida. Tem outros textos que falam disso, mas vou reler o 2, ó. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, vírgula, prometeu antes dos tempos dos séculos. O que é os séculos aqui? É o mundo. Talvez aqui alguém já ouviu a seguinte frase: ora agora, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Quem já ouviu essa frase? É a mais absurda que tem. Eu já fiz isso. Mas o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Não tem como botar o teu nome lá. Quem coloca o teu nome lá é Deus. E isso foi feito antes que tudo existisse. Essa é a nossa segurança. O versículo fala, Deus não pode mentir. Prova disso, você está sentado aí, eu estou sentado aqui. Como que um pecador como eu, um pecador como você está sentado aí? Sempre que a nossa vontade é agradar o próprio umbigo, sempre. E se alguma coisa der errado, eu já faço biquinho para Deus. Não é? Gente, o maior milagre é olhar no espelho. Não se iluda, você não é tão bom quanto você pensa. Olha para o seu coração. Olha para quem você era. Olha de onde Cristo te resgatou. Olha as coisas que você já ousou pensar. Olha o quanto você precisa de Deus. Seria um bom começo para você viver uma vida de temor a Deus e coração agradecido. Amém? Versículo 3. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Veja que interessante, irmãos. Veja, nada está fora do controle de Deus. Cristo veio no tempo certo. Para vocês terem uma ideia, naquela época se falava apenas um idioma. O idioma comum era o grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. Eu podia falar português? Podia. Mas a língua corrente era o grego.
O mundo estava como que globalizado. O Império Romano dominava tudo. Havia estradas, havia um sistema de correio. A sociedade vivia em paz, debaixo do braço forte de Roma. Paulo chama essa época, inspirado pelo Espírito Santo, da plenitude dos tempos. Por quê? Porque Deus organizou tudo para que Jesus Cristo abrisse mão da sua forma que ele tinha lá no céu. Que Jesus Cristo tinha a forma de Deus. E ele foi plantado por uma imaculada concepção no útero de uma virgem. E assumiu forma de criatura. Viveu como criatura, como ser humano, uma vida sem pecado. Morreu, ressuscitou no terceiro dia, ascendeu aos céus, está assentado hoje à direita de Deus Pai, num corpo humano, glorificado. O Criador do universo abriu mão da glória que ele tinha para habitar pela eternidade num corpo de criatura, como o meu, como o seu. Você faria isso? Vocês imaginam a glória? A gente consegue imaginar a glória do Criador do universo? Vou te dar uma fórmula para você imaginar. Você entra no Google e digita Via Láctea. Ou digita lá, estrelas do céu. E olha a primeira foto que aparece, não precisa nem escolher. Ali você vai ter uma pequena ideia de qual que era a glória de Deus. E aí, como eu, como o irmão João, como o irmão Erasmo, como o irmão Júlio, só os homens, é lógico, a gente vai olhar no espelho hoje e falar, realmente, olha, é muita glória. Percebe o que Jesus fez? Ele abriu mão. Entendeu? Para nos salvar. Esse é o propósito. Essa é a mensagem. Versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha que interessante. Primeiro, esse versículo fala de duas pessoas da Trindade. Deus Pai e Deus Filho. Isso aqui é muito importante. Porque tem igreja que diz que Deus não é três. Deus é um, realmente ele não é três. Deus é um, mas ele subsiste em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? São três pessoas. E aqui aparecem duas. Ah, pastor, me explica. Não tem explicação. Deus é um e ele é três. Entendeu? Nosso 1,8 kg de cérebro não alcança. É que nem Jesus. Jesus é 100% Deus, ok? Mas ele é 100% homem, ok? Tá. A Bíblia fala que Deus não pode morrer, ok? Mas Jesus morreu na cruz, me explica. Ele não é Deus? Como que Deus morreu? A única explicação é que ele é 100% Deus, 100% homem. Absolutamente os dois. Tanto é que, veja, ele prova que ele era 100% homem, porque ele morreu. Prova. E ele prova que ele é 100% Deus, porque ele ressuscitou num corpo glorificado e está sentado à direita de Deus Pai. Percebe que é bíblico o que eu estou falando? Agora, veja que interessante, né? Ele chama Tito de filho. Isso quer dizer que Tito era um tipo de ovelha que dava alegria para Paulo. Era um tipo de camarada que estava do lado de Paulo. Essa semana, conversando com a irmã Paula, ela estava orando, e numa oração, ela orou o seguinte: Senhor, que as ovelhas da nossa igreja sejam aquele tipo de ovelha que dá alegria para o pastor. Isso aí é bíblico. E aí eu falei, nossa, caí nesse texto, né? Tito dava alegria para Paulo. A grande pergunta é, será que eu sou uma ovelha que dou alegria primeiramente a Jesus? E dou alegria ao meu pastor? Ou sou aquele tipo de ovelha que tem que ser quebrada a perninha?
para ela ficar bem tranquila e obediente lá no aprisco. Será que eu, como obreiro cristão, posso ser chamado verdadeiro filho na fé? São perguntas que só eu posso responder. São pessoais. Cada um vai dar conta de si a Deus. Mas o caminho está aqui. A igreja precisa de pessoas comprometidas com a obra, para fazer a obra. No Brasil e no mundo ocidental, vender um evangelho que não é evangelho. Você está na igreja para servir, você não está na igreja para ser servido. Você está na igreja para servir os irmãos, para servir a Cristo, para crescer na fé. Você não está aqui porque Deus é o resolvedor de problema. Deus resolve o problema? Resolve, mas não é essa a função. Só existe um motivo, que Deus nos elegeu e nos salvou. Que a nossa vida glorifique a Deus. Esse é o único motivo. Mais nenhum. Nossa função como filhos de Deus é glorificar a Deus. E glorificar a Deus passa pelo serviço aos irmãos. Ah, pastor, eu não sei nada de Bíblia, mas você sabe ver quando o irmão está triste. Você pelo menos pode chegar na sua casa e orar por ele, sem ninguém mandar. Você pode ver quando o irmão está sem roupa e abre o seu armário e está cheio de blusa. Você pode dar uma blusa de presente para o irmão? Sem fazer propaganda. Você pode oferecer uma carona. Você pode, no final do culto, e conversar um pouco. São pequenos serviços. Aí, sem contar o servir na igreja, né? Que aí misericórdia, porque a igreja brasileira, 95% só consome. E 5% contribui. Entendeu? E olha, irmãos, tem muito serviço. Se quiser caçar o que fazer, é só falar comigo, que a gente arruma rapidinho o que fazer. Amém? Só um amém? Versículo 5. Estou brincando, irmãos. Eu sei que os irmãos estavam refletindo. Por essa causa, te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Até aqui, olha que interessante. Tito foi deixado para pôr as coisas em ordem. Qual que era a função? Nomear a autoridade da igreja. Qual que era a autoridade? Apóstolo? Presbítero. Não existe uma passagem bíblica onde é mandado nomear apóstolo. A liderança da igreja para presbíteros. Concílio de Jerusalém, Atos 15. Quem liderou a igreja foi um presbítero. Quem? Tiago, irmão de Jesus. Quem testemunhou? 2 apóstolos, Pedro e Paulo. Quem deu a última palavra? Um presbítero. Então, se alguém, porque veja, os apóstolos de hoje, eles dizem que são apóstolos, que é para dar uma de mais importante. Se ele quisesse ser mais importante, tinha que ser nomeado presbítero. Que a sucessão foi para presbíteros. Esse texto prova isso. Não tem como derrubar esse texto. Se tivesse apóstolos hoje, teria que estar escrito aqui: deixei para que nomeasse presbíteros e apóstolos. Não pode ter. Entendeu? Uma coisa muito séria. A sucessão apostólica é de presbíteros. Por que que é importante? Gente, tem muita gente importante. Igrejas cheias. Que o líder delas é apóstolo. Mas não é um apóstolo bíblico. Pode afirmar com certeza. Se nomeou por vontade própria. Ou por vontade de um outro ser humano. Mas não tem base na Escritura. Entendeu? É que nem pastora. Quem nomeou foi o ser humano. Não existe pastora na Bíblia. Quem dera pudesse existir, ia ser excelente. Mas eu não posso ir contra a Escritura.
Por quê? Porque, veja, muitas igrejas que carregam a igreja nas costas são as mulheres. Entendeu? Mas não pode ter. O fato de carregar nas costas não faz dela uma pastora. Amém? Versículo 6. Aí ele começa na lista, olha lá. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Irmãos, irrepreensível aqui é o mesmo sentido de 1 Timóteo, alguém que não pode ser acusado de pecado aberto. Não pode aparecer ninguém aqui e falar, olha, esse pastor aqui comprou lá no meu mercadinho, está devendo lá, não passa nem na porta. Ó, esse pastor aqui estava paquerando as meninas lá na rua. Lógico, se acusar, tem que provar. Tem que ter 2 testemunhas. Mas o que eu estou falando não é isso. O que eu estou falando é de pastor que, veja, o cara não paga os outros. Pessoalmente, a pessoa envolvida em negociata. Entendeu? Não pode. Outra coisa, não pode ser mulherengo, é homem de uma só mulher. É o camarada fiel. Teve uma esposa. Já expliquei, tem gente aqui que se fala, se for divorciado, não pode. Eu entendo assim, se o divórcio aconteceu antes da salvação, e a pessoa foi vítima, eu creio que tudo bem, antes da salvação, tá. Depois da salvação tem que ser avaliado. Porque às vezes o pastor foi abandonado, a mulher deu um trelelê, se mandou com outro homem, aí o cara, além de perder o casamento, perder a esposa, vai perder o ministério. Então eu acho que tem que ser avaliado caso a caso. Só que veja, principalmente, não pode ser alguém mulherengo. Tem que ser alguém que passe confiança. Alguém que uma mulher possa fazer um aconselhamento de maneira segura. Pastor, qual que é o aconselhamento de uma mulher de maneira segura? O pastor nunca aconselha ela sozinho. Ele sempre tem um outro homem junto ou uma mulher junto, de preferência sua esposa. Meu modo de ver, esse é o aconselhamento seguro. Meu modo de ver, irmão Maurício está falando isso, tá? Não tem na Bíblia. Entendeu? Mas eu faço assim. Amém? Versículo A. Questão dos filhos fiéis. Irmãos, os filhos chegam numa determinada idade, podem querer dar linha. O que o presbítero tem que falar? Ó, o negócio é o seguinte, aqui em casa não é bagunça. Você não quer servir a Deus? Você quer ir para o inferno? Você vai. Só que é o seguinte, bagunça aqui em casa não. Enquanto estiver aqui debaixo das contas, essa casa tem regras, e nós vamos viver segundo essas regras. Se você quiser viver diferente, arruma um trabalho, arruma uma casa, vai se sustentar. Não é a minha vontade, mas eu não vou admitir. O presbítero não pode permitir bagunça na sua casa. Chega na casa do presbítero, está rolando uma festa de arromba. Turma correndo no gramado, garrafa de bebida, turma bêbado. Aí, pastor, o que aconteceu? Ai, coitadinho, tem que tratar com amor. Tem que dar uma garrafada na casa. Não tem. Entendeu? Sabe? Então isso é muito importante. A maneira que o presbítero governa a sua família é super importante. Versículo 7. Por que é importante isso? Você vai saber de pastores que os filhos são descrentes. Mas a casa daquele pastor não é uma bagunça. E você chega alguns até a ver no filho marca de uma pessoa que foi criada no princípio correto. Entendeu? Os irmãos sabem o que eu estou falando. Os irmãos são vividos. A gente sabe. Versículo 7. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Irmãos, aqui ele usa a palavra bispo, é a mesma coisa que presbítero. Ó, pastor, bispo e presbítero e ancião, é tudo igual.
São 4 palavras do mesmo termo. Qual que é mais usado na Bíblia? Presbítero. É o mais usado. O certo seria, eu entendo que o certo é fazer a investidura com imposição de mãos usando o termo presbítero. É opinião minha. Tem pastor amigo meu, querido, que usa pastor. Normal. Pode usar bispo, pode usar ancião. Tudo igual. Agora, olha a lista, é parecida com o Timóteo. Primeiro, mordomo da casa de Deus. Esse camarada tem compromisso com a igreja? Mordomo é aquele que foi levantado para cuidar da igreja. Entendeu? Qual é a ideia das pessoas aí fora? Tenta ver se você já não viu isso. Nossa, você tem chamado pastoral. Quem já ouviu essa frase? Já. Você é tão amoroso para falar? Quem já ouviu essa? Irmãos, é o seguinte, o pastor tem que ser manso para falar. Mas ele ser amoroso, ser delicodoce, ser uma flor de formosura para falar, não é critério bíblico. Entendeu? Ele tem que ser atento quando vê algo errado. Você tem que ouvir da parte dele que está errado. Quando ele tem que chamar atenção, ele vai lá e chama atenção. Faz com respeito, faz com respeito. Faz com mansidão, faz com mansidão. Mas existem horas em que eu sou manso e sou duro. Não precisa ser grosseiro. Ô irmão, você está sendo um cavalo com a sua esposa. Parece um burro. Está errado. Ô irmão, não fala assim com a sua esposa. Ela é sua princesa, ela é sua querida. Você está me desrespeitando falando assim com ela na minha frente. Aonde que você quer chegar dessa maneira? Isso aí é atitude de ímpio. Fui duro? Chamei de ímpio, pô. Para onde que vão os ímpios? Inferno. Pô, que é mais duro que falar que o cara vai para o inferno? Mas não fui grosseiro. Entendeu? Que mais aqui? Questão da bebida e questão da cobiça. Irmãos, beber é pecado? Não. Mas tem que ter muita cautela com bebida. Bebida dá muito problema. Entendeu? Já pensou se cruzar o seu pastor enxugando no boteco da esquina? Irmãos, tem uma história clássica que uma vez o irmão me contou. O pastor de uma denominação, coitado, fazendo vira-vira nas ovelhas, brincadeirinha. Não existe, irmãos. Não existe, misericórdia. Isso é ser dado a muito vinho, isso é atitude ímpia. Já precisa ver seu pastor, primeira bateria, vira, vira, vira. Misericórdia. E a questão da ganância, o presbítero precisa ter uma relação boa com a ganância. Por quê? Porque senão quem tem dinheiro na igreja ou vai ser assaltado, ou vai ser defraudado. Entendeu? Então, cuidado com o dinheiro. Amém? Outra coisa, iracundo, irmãos. Pessoa iracunda é aquela pessoa de mau gênio. Pastor pode ficar bravo? Pode. Pode acontecer uma coisa que deixa o pastor indignado por um momento, sim. O cara fica indignado, vê algo que deixa indignado. Por exemplo, estou andando aqui na rua, e aí vem um cara, pega uma senhorinha de 80 anos e ele enfia uma bolachada na orelha da senhorinha. E a hora que ela enverga, ele enfia a segunda. Ai, querido, por favor, não faça isso com tal velhinha. Assim que você vai falar? Meu irmão, você vai sair correndo, vai meter a mão no palanque aqui, e vai pular e corre o risco de cair com os 2 pés no peito do cara, do outro lado. Tamanha a indignação. Se você não tiver domínio próprio, você quebra a cara do cara. Tamanha a indignação. Quando você vê uma injustiça, entrou lá no lugar, matou 20 pessoas a sangue frio. Ai, pobrezinho.
Aí se descobre que o vagabundo estava solto, de maneira injusta. Você não fica indignado? Entendeu? Mas é naquele momento, aí você já recobra o domínio próprio, a temperança. Agora, um pastor que está sempre mal-humorado, está sempre com o gênio ruim, as pessoas têm até medo de conversar com ele. Não pode, tem que abrir mão do pastorado. Amém? Que mais espancador, irmãos. Tem pastor que enfia a bolachada na orelha das irmãs. O que se faz com o pastor que dá a bolachada na orelha da irmã? Veja, eu tenho um remédio bem espiritual. A irmã vai na delegacia, dá queixa do pastor, para ele ser enquadrado e ser processado na lei, para aprender a não bater em mulher. Aí se a mulher fizer isso, a mesma coisa, vai na delegacia igual. E dá queixa da esposa. E procura a liderança da igreja e mete de banco. Mete na disciplina. Porque crente não bate em mulher, não bate em marido. Entendeu? Existe lei para isso. Nós não podemos encobertar a desobediência à lei. Não podemos. Chegar alguém e falar, pastor, estou vendendo droga. Ó, para agora, senão eu vou te denunciar. E fazendo isso, nem entre aqui. E avisa os irmãos, ó irmãos, fulano não quis parar, está vendendo droga, avisa o seu filho, não deixe chegar perto. Ó, está usando droga, irmãos. Para isso que tem disciplina bíblica. Nós tivemos caso de gente que passou a noite fumando crack. Tive que falar para a igreja, ó, a pessoa foi disciplinada porque passou a noite fumando crack. Oriente seu filho para não pegar carona. Porque se seu filho pegar uma carona no carro, tiver fumado crack, bater o carro e o filho morrer, você está avisado. E o sangue já não está mais na minha mão. Entendeu? Ofensa pública, tratamento público. Ah, o cara falou gritando com a mulher. Tá errado? Lógico que tá, mas aí é privado. Aí tem que ser chamado privado, ser chamado com 2 testemunhas. Não foi público. Insistiu, segue os passos de disciplina. Insistiu, bota de banco, tira da comunhão, com tal nem com mais. Insistiu, exclui da igreja, expulsa. Entendeu? Daí tem desdobramento. Então, assim, cuidado com essa questão de ira, tá, irmãos? Não aceite. Tá? Versículo 8. Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Amém? Irmãos, coitado do irmão Maurício e dos pastores. Olha o padrão como é alto. Sabe o que ele está falando aqui? Eu anotei 2 palavras. Primeiro, o cara tem que ser acolhedor, normal. O cara, para ser pastor, precisa gostar de gente. Senão não tem chamado para pastor. E assim, falar uma coisa para você, não me entenda mal, tem que gostar das piores pessoas. Porque segundo o apóstolo Paulo, Deus escolheu os piores pecadores para eleger e salvar. Gente, ser pastor é muita dor de cabeça. É problema o tempo todo. A nossa natureza pecaminosa é uma fonte de problema. Mais ou menos a proporção é assim. 95 problemas para 5 alegria. Essa é a proporção. E com certeza vai todas as igrejas é assim. É isso que o pastor lida. Vai dizer que o cara tem que ser acolhedor. Mas olha que interessante, a segunda parte é mais legal. Ele tem que ser piedoso. Tem que ser alguém que ama o bem. Tem que ser alguém que ama as coisas do Senhor. Tem que ser alguém que acredita no poder de Deus para transformar vidas. Tem que ser alguém que carrega o Espírito de Cristo. E a principal expressão do Espírito de Cristo que é o amor, de dar sua vida. Tem que ser alguém que está pronto, que não tem medo de chamar a atenção. Entendeu? Em amor, chega e fala, ó, você precisa ouvir tal coisa, a Bíblia fala isso, fala aquilo outro.
Tem que ser alguém piedoso, que teme a Deus. Senão não serve. Entendeu? Tem que ser alguém que cuida. Meu irmão, a pessoa mais importante da sua vida é o seu pastor. Se você tem dúvidas em relação à minha pessoa, 2 conselhos a fazer. Primeiro, vem conversar comigo. Segundo, se não resolver, vai procurar um outro pastor que você não tem dúvida. Entendeu? Mas, se você resolveu ficar aqui, eu sou a pessoa mais importante, porque eu dou direções que vão ter consequências eternas. Você vai ver alguém perfeito? Não, mas você tem que ver para onde está apontando o nariz. Meu pastor é bíblico. Meu pastor, nas situações, procura responder de uma maneira bíblica. Meu pastor atende essas coisas aqui. Porque se você quiser o pastor perfeito, nós vamos fazer o seguinte, aí tem a terceira coisa. Quem quer conhecer o pastor perfeito? Ninguém. Ah, pelo menos 2. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar para Deus recolher, e você vai conhecer o verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo, que está sentado lá no céu. Esse é perfeito. Amém? Não, pastor, espera um pouquinho, ainda tem algumas coisinhas que eu quero fazer. Não, irmãos, vejam. Lógico que estar com Cristo é muito melhor. Mas a nossa natureza carnal, a gente não quer morrer. A gente quer viver. Normal. A carne clama. Amém? Versículo 9 para encerrar. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Até aqui. Bom, vamos começar. Esse aqui é o versículo principal. Tá? Vamos por partes. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. O que é isso, pastor? Por exemplo, você vai à igreja e fala, ó, nós estamos tendo um culto, vai ter um culto teve um culto de doutrina. Aí você pergunta, nossa, o que foi ensinado? Não, foi ensinado que aqui na igreja a gente usa terno e a gente usa saia. Veja, isso não é um culto de doutrina. Isso é um culto de costume da igreja. Está errado usar terno, usar saia? Não, cada um usa o que quiser. Se quiser vir aqui na igreja de terno, pode vir. Se quiser vir de saia, pode vir. Ah, pastor, eu quero usar o véu. Pode usar. Isso é para você. Tranquilo. Agora, todo mundo com traje decente. Entendeu? Existe roupa hoje que mais mostra o corpo do que esconde. Entendeu? Tanto de homem como de mulher. Tanto é que eu não tenho problema nenhum. Eu tenho amigos que a igreja dele, o pessoal só não usa nem bermuda, é o hábito deles. Só que são irmãos piedosos, a sua maneira. Quem está lá concorda, quem está lá gosta. Quem está lá é feliz. É a maneira dele de servir a Deus. A gente tem que respeitar. Entendeu? Agora, bagunça é diferente. O que é doutrina? Doutrina é muito simples, é o ensino apostólico. É o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios capítulo 2. Assentado sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Como que eu sei o que é a doutrina? Está aqui na Bíblia. Nossa, pastor, como eu avalio? É muito simples. Você vê se o que a pessoa está falando é bíblico. Se o que a pessoa está falando não tem base na Escritura, ele não serve para pregar. Lembram, irmãos, faz umas 2 semanas, 3, eu dei uma palavra dura. Eu falei, olha, 80% dos pastores deveriam abrir mão de ser pastor porque está despreparado. Foi uma palavra dura, mas o que eu estava querendo falar? Daqueles homens que não têm preparação nenhuma. Não é nem que o camarada está em evolução. Porque tem gente que às vezes de uma maneira imprudente foi colocado no pastorado. Mas o camarada vestiu a camisa e começou a correr atrás.
está trabalhando, está estudando, está se aperfeiçoando, procura fazer o que é certo. O que eu estou falando é aquelas pessoas sem nenhum preparo. Essas pessoas deveriam abrir mão. Não pode, a sã doutrina é clara, o camarada tem que ser apto para ensinar a Bíblia. O cara precisa saber o que está falando. Por quê, pastor? Porque senão não encaixa aqui. E se não encaixa aqui, está desobedecendo a Paulo. Não é porque a gente é chato. Ah, o que o cara vai fazer? Ah, vai ser evangelista. Entendeu? Às vezes vai ser um diácono. Às vezes vai ser alguém no ministério de serviço. Às vezes vai ser uma pessoa de oração. Entendeu? Tem um monte de coisa para fazer na igreja. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é o seguinte: lembra os lugares onde você passou. E lembra os absurdos que você já ouviu. Alguém aqui já ouviu absurdo na igreja? Só isso? Acho que a gente vive em outro país, né? Irmãos, todo mundo já ouviu absurdo na igreja. Eu pergunto, aquela pessoa podia estar lá? Não podia, pode parecer duro, mas não podia. Pessoas são enganadas. Pessoas sofrem. Vou te dar uma coisa de sofrimento. Se eu falar que Deus vai resolver todos os seus problemas, e você ficar 5 anos tratando uma doença grave, e a coisa só piora, como é que você vai se sentir? Vai falar, Deus não me ama. Mas aonde que está na Bíblia que você não vai ter problema? Na Bíblia está ao contrário, no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, diferente de eu falar, irmão, a coisa está feia, mas Deus tem poder para mudar. Mas deixa eu falar uma coisa mais profunda. Mesmo você estando na prova, Deus está no controle. Deus é seu Pai. Deus cuida de você. E Ele vai te dar graça. É diferente. E nós vamos estar juntos, orando com você. Pega firme aqui com a gente. Nós vamos estar juntos, procurando te apoiar de maneira bíblica no que for. Acabou. Falei de Bíblia. Entendeu? Então, assim, o que eu estou querendo dizer? É necessário, irmãos. Esse ano que vai entrar, nós vamos lidar muito com a membresia da igreja. É necessário limpar a doutrina errada aqui do nosso meio. Existem ainda alguns pensamentos de doutrina errada, e aqui já vai uma das aplicações. Existe muita gente que fala muita besteira na internet, que fala coisas que não deve. Existem irmãos que de maneira indevida estão ouvindo gente que não deve ouvir, sem condição de julgar. Por exemplo, um pregador famoso, eu já tive coisas que eu ouvi do pastor Silas Malafaia. Concordo com tudo que o Silas fala? Não, nem de longe, tem muita coisa errada. Mas eu já tive coisas que eu ouvi que ele falou certo. Mas, eu sou um pastor, eu tenho condição de julgar. Só que as pessoas por aí, o primeiro cara que aparece na internet, ela vai e ouve e arrebenta com tudo que está sendo ensinado. Entendeu? Então precisa tomar cuidado. O crente que quer chegar a algum lugar, ele precisa ouvir bons pregadores. Ele precisa ler bons livros. Ele precisa ouvir uma pregação que expõe a Bíblia. Não é dar o trelelê o que o pastor vai pregar. Por exemplo, hoje na escola bíblica eu falei sobre um tema, sobre dons. Mas usei um texto inteiro, 1 Coríntios 12. Ah, vai falar um tema, Trindade? Você vai usar textos mais completos. Entendeu? De maneira bíblica. Para que vocês aprendam. Então, primeira coisa que você avalia. Essa igreja que eu estou avaliando, por onde eu passei, ou aonde eu vi, eu congreguei, ela tinha uma pregação bíblica, expondo o texto bíblico, olha a minha mão, o texto bíblico. Não tinha. Então, irmão, te falar, não serve. Se o camarada pegava um versículo aqui, um versículo lá, juntava tudo e falava o que ele queria, não serve, não foi bíblico. Ele fez uma pregação, ele usou a Bíblia, mas o que ele falou não foi bíblico. Porque a sã doutrina é um pacote.
Pastor, como é que você sabe que essa doutrina é um pacote? É só ler as cartas de Paulo. Toda doutrina que Paulo fala é um pacote. Ele não vem falando, irrepreensível, marido de uma só mulher, não iracundo, é um pacote. De que doutrina que Paulo está falando? Quem pode ser presbítero? Está na lista. É simples. Por que eu estou falando isso? Irmãos, uma bênção, o evangelho cresceu no Brasil. Um monte de gente foi salva. Em todas as igrejas, se a pessoa nasceu de novo, olha a frase que eu estou falando. Se a pessoa nasceu da água e do Espírito, ela é salva. Se a pessoa é uma eleita, ela é salva. Entendeu? Deus é capaz de salvar qualquer pessoa. Agora, isso não quer dizer que aquela igreja seja 100% bíblica. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, cuidado. Primeira aplicação de estudo hoje. Não ouça qualquer pessoa na internet. Você vai criar problema para você mesmo. E assim, aqui segue uma palavra mais dura. Se você estiver ouvindo um falso mestre, é responsabilidade da igreja te orientar e, se necessário for, disciplinar. Se você está lendo um livro herege, é função da igreja te orientar, se não para de ler, disciplinar. Entendeu? Irmão, já vi gente lendo livro espírita dentro da igreja. E a pessoa nem sabia que era espírita. O espiritismo ensina que Jesus não é Deus e que ele nunca ressuscitou. E o cara lendo. Misericórdia. Aí vamos acabar a explicação. Veja, para que seja poderoso. O que é aquele pastor que a testa fica brilhando? Já viu o pastor? Já viu? Tem os pastores assim, né? Dá o trelelê. Gente, não é isso que é poder. Já viu aquela mania que o pessoal tem? Aqueles hinos? Jesus manda poder, Jesus manda poder, opera. Mas já viu? Gente, isso aqui é poder. Faz que nem Eliseu, que deitava água na mão de Elias por muito tempo. Serviu Elias. Aí depois, sabe o que é deitar água na mão de Elias? Deitar água na mão de Elias é o seguinte, Elias ia no banheiro e fazia número 2. E para se limpar naquela época, usava a mão. Não tinha papel higiênico. E aí, Eliseu pegava a água, deitava na mão suja de caquinha de Elias, para limpar. Só que você vê, né? Eliseu teve o dobro da unção. Elias realizou 7 milagres. Eliseu realizou 14. Comprovados. Poderoso aqui é poderoso nas obras. Piedoso. Temente a Deus. Uma vida transformada. Que ensina a verdade. Quer ver o contexto? Encerrando o versículo. Tanto para demoestar com a sã doutrina, como para convencer o contradizente. Irmãos, não tem problema você ter dúvida. Não tem problema você não concordar comigo. O problema é o seguinte, é você não falar da discórdia e não procurar esclarecer. É meu papel te mostrar na Bíblia a verdade bíblica. Você ter dúvida é normal, para isso que você tem pastor. Pastor, olha, eu não... Por exemplo, uma vez eu ensinei aqui na igreja que não existe confissão positiva. Confissão positiva é o que as igrejas ensinam, que você falou, acontece. Que as nossas palavras têm poder. Não existe isso na Bíblia. Quem tem poder é o nosso Deus, e as nossas orações, que forem a vontade de Deus, é que tem poder. Amém? Tá. Aí o irmão, que como eu foi ensinado nas igrejas, que a palavra tinha poder, no dia seguinte ligou a live. Veio me perguntar. Amém, glória a Deus, o irmão está vivo, veio para o culto, está interessado. Marquei um horário final da tarde com ele, mostrei tudo para ele, foi a coisa mais gostosa. Não tem problema discordar. Mas o seu papel é perguntar, e o seu papel é aferir. E sanear aquela dúvida. O
pastor tem que estar pronto para de maneira bíblica. E aí, lembra uma coisa, quando vocês conversam comigo, vocês podem ver sempre que eu falo, ó, isso aí tem base bíblica. Isso aí não tem base bíblica. Entendeu? Ó, isso aí é uma opinião pessoal. Eu lembro que uma vez eu conversando com um pastor conhecido, cheguei para ele e falei, ó, isso aí que você está falando, você vai ter dificuldade para sustentar na Bíblia. Aí ele olhou para minha cara assim, falei, isso aí você está falando por sua conta e risco. Era pastor, né? Conversa de pastor. Entendeu? Então assim, o cara tem que ser apto, o cara tem que estar pronto, te mostrar na escritura. Ah, é um texto difícil. Pastor, era gigante ou era filho de Deus? Ele vai mostrar, ó, tem gente que pensa assim, tem gente que pensa assim. Pastor, que história é essa do meu nome ter sido escrito no livro da vida antes da fundação do mundo? Essa é fácil, né? Essa é só ler a Bíblia. Está escrito lá, escreveu o nome antes da vida da vida. Essa é moleza. Ó, irmão, vamos ler junto, tem 3 textos. Eu vou ler esse aqui de Tito e vou ler os 2 de Apocalipse. Só ler. O texto é autoexplicativo. O Miguel entende. Sabe? Mas tem que estar apto. Por que eu falo essas coisas? Irmãos, os tempos são difíceis. A igreja do Senhor vai sofrer várias pressões. No caminhar da história, os cristãos vão ser pressionados. No caminhar do mover de Deus, é necessário que o juízo comece pela casa de Deus. Uma pessoa que não é bem fundamentada na palavra não consegue suportar o dia mau. Se você não tiver plena confiança que Deus é seu Pai, que Ele é bom, que Ele cuida de você, e que mesmo você não entendendo o porquê, Deus é contigo. Se você não entender que Ele te salvou, seu papel é andar de pertinho com Ele, seu papel é ter um coração agradecido. Você comeu hoje, você tem liberdade, você botou uma roupa. Gente, problema é estar entubado no hospital. Ih, pastor, eu estou com um parente próximo entubado no hospital. Só que aí tem o segundo problema. Se ele morrer nessa circunstância, ele vai para o céu ou vai para o inferno? Porque ficar entubado no hospital é terrível. Mas pior ainda, não é morrer ir para o inferno. Pela eternidade. Entendeu? Então assim, você só aguenta a crise se você é fundamentado na palavra. Mesmo que você seja uma pessoa que não estudou muito, mesmo que você seja uma pessoa, não precisa falar difícil. Na verdade, você tem que entender que Deus é seu Pai, que Jesus Cristo te salvou, e que o seu papel é viver para Ele. Não precisa ter estudo para entender isso. Ah, pastor, eu queria estudar a Bíblia. Vem para a escola bíblica, devagarinho nós vamos te ensinar. E me dá um tempo para ver como você vai ficando bom de Bíblia. Pega um culto nosso para ver o quanto você aprende de Bíblia. Mas entenda, você precisa ser firmado na palavra. Lembra que Jesus ensinou? Ser firmado na verdade da palavra é estar firmado sobre a rocha. Para você ser firmado na palavra, você precisa congregar numa igreja bíblica, que seja liderada por um pastor bíblico. Qualquer coisa fora disso, você tem que passar longe. Amém? Vamos orar?